Os misteriosos Homens de Preto. A lenda dos Homens de Preto surgiu nos Estados Unidos entre a década de 1940 e 1950, durante o auge dos OVNIs. Os Homens de Preto são uma lenda urbana relacionada a agentes misteriosos que supostamente aparecem para intimidar as testemunhas de avistamentos dos OVNIs. Ou será que tem algo mais por trás disso? Oi, Killer! Hoje vamos falar sobre a lenda dos Homens de Preto. Caso Albert Bender, 1953. Um pesquisador de OVNIs que alegou ter sido ameaçado por 3 homens vestidos de preto, mandando-o parar das suas investigações. Quem era Albert Bender? Bender era um entusiasta do paranormal e diretor da International Flying Saucer, uma das primeiras organizações dedicadas aos estudos dos discos voadores, no início dos anos 50. Ele alegou ter reunido evidências sólidas sobre a existência de OVNIs e que estava prestes a revelar informações chocantes ao público. O encontro com os Homens de Preto. Em 1953, Bender alegou que 3 homens vestidos de preto o visitaram inesperadamente. Eles estavam com ternos escuros, chapéus e tinham um comportamento intimidador. Segundo Bender, eles eram altos, magros e pareciam ter pele pálidas. E essa descrição até lembra o Slenderman. Segundo Bender, eles o ameaçaram e o instruíram a abandonar suas investigações sobre OVNIs. Ele descreveu sentir uma intimidação e uma sensação de medo profundo, como se os homens de preto estivessem ameaçando o homem telepaticamente. Logo depois desse encontro, Bender fechou a IFSB, que é a organização que havia falado anteriormente, e ele parou de falar sobre OVNIs. E ele só quebrou o silêncio anos depois ao publicar um livro chamado Flying Saucers and the Three Men, em 1962, onde detalhou suas experiências e ensinou que os homens de preto não eram humanos, mas sim seres de outro mundo. Depois de publicar o livro, Albert Bender praticamente desapareceu do cenário da ufologia, e ele nunca mais se envolveu publicamente com pesquisas sobre OVNIs, e até se recusa a falar sobre o assunto em entrevistas ou podcasts. O pós-livro, O Silêncio de Bender. O livro recebeu críticas mistas. Muitos ufólogos da época esperavam a revelação bombástica, mas ficaram frustrados com o tom mais místico e surreal da história. Bender alegava que os Homens de Preto não eram humanos, mas sim entidades interdimensionais que controlavam informações sobre discos voadores. Ele afirmava que eles tinham olhos brilhantes e podiam se comunicar telepaticamente e até mudar de forma. Esse caso parece muito parecido com o caso que teve na Pão de Mel, se eu não me engano, que foram vistos 2 homens magros com ternos pretos, altos e que eles mudavam de forma. Eu vou estar colocando as imagens no vídeo. Esse caso não ficou muito famoso porque as pessoas acharam que era um jogador de basquete e até o próprio jogador de basquete falou que era apenas uma brincadeira. Enfim, vamos voltar para nosso caso. O significado do caso Bender. Foi um dos primeiros relatos documentados de uma ameaça direta pelos Homens de Preto. Popularizou a ideia de que existe uma força secreta que impede a divulgação dos seres. A partir desse caso, outros relatos semelhantes começaram a surgir, reforçando a lenda dos Homens de Preto, ou que eles são agentes do governo ou entidades sobrenaturais. Muitos céticos acreditam que Bender pode ter inventado ou exagerado sua história para vender seus livros, mas até hoje seu relato permanece como um dos mais enigmáticos do fenômeno. Os últimos anos, ele se mudou para a Califórnia e viveu uma vida tranquila, administrando um pequeno hotel. Diferente de outros teóricos da conspiração, ele nunca tentou lucrar mais com o tema e evitava entrevistas. Ele morreu em 2016, aos 94 anos, que foi até uma idade avançada, então geralmente quem morre assim de uma forma misteriosa sempre morre novo. O caso Bender continuou sendo um dos mais estranhos da ufologia, e alguns acreditam que ele realmente foi ameaçado, enquanto outros acham que ele pode ter criado uma história somente para ganhar com os livros. Mirage Man. O projeto da desinformação da CIA sobre OVNIs. O projeto Mirage Man não foi um programa oficial reconhecido pelo governo dos Estados Unidos. Refere-se a uma suposta operação da CIA e das outras inteligências dos Estados Unidos. E ela foi meio que inventada para desacreditar para as pessoas que falam publicamente sobre OVNIs. Espalhar desinformação e misturar fatos reais com teorias absurdas, tornando difícil distinguir a verdade. Ameaçar e desacreditar testemunhas de fenômenos aéreos não identificados como OVNIs. Caso Paul Benoit. A vítima mais conhecida era um empresário e pesquisador de OVNIs que nos anos 80 começou a captar sinais de rádio estranhos pela base aérea de Kirtland,
no Novo México. Ele acreditava que os sinais eram de origem extraterrestre e começou a investigar. O que ele não sabia é que os sinais estavam relacionados a testes militares, ultra-secretos. Para desviar da sua atenção, a Força Aérea dos Estados Unidos enviou um oficial da inteligência, chamado Richard Dott, e que ele passou informações para Bennett com informações falsas sobre alienígenas e bases subterrâneas. Bennett ficou tão obcecado e paranoico com as informações que o agente passou que sua saúde mental se deteriorou. Ele acabou até internado em uma instituição psiquiátrica. Sua história é considerada uma das mais claras de como o governo dos Estados Unidos pode ter usado a desinformação para silenciar os curiosos. Conexão com os Homens de Preto. Muitos acreditam que os Homens de Preto podem ser agentes envolvidos nesse tipo de operação, aparecendo para intimidar as testemunhas, ou espalhar narrativas absurdas para desacreditar os avistamentos reais. A conexão entre os Homens de Preto e o filme MIB. O filme MIB, de 1997, foi inspirado na lenda urbana dos Homens de Preto, que naquela época, dos anos 50 aos anos 90, era das mais famosas. Mas ele apresenta uma versão mais cômica e estilizada da ideia, enquanto na cultura popular, os Homens de Preto são figuras mais sombrias e intimidadoras. No filme, eles são agentes secretos que regulam a presença dos alienígenas na Terra. Ele é um filme meio que engraçado e mais voltado para a satirização. O filme MIB é bem diferente das lendas urbanas dos Homens de Preto. Enquanto os Homens de Preto são bem mais sombrios e intimidadores, daria mais um filme de terror do que os Homens de Preto é. Mas e você? O que você acha sobre esse caso dos Homens de Preto? Se você tiver alguma experiência sobre os Homens de Preto, deixe nos comentários para os outros lerem. Porque, para ser sincero, eu nunca tive uma experiência assim. Eu já tive uma experiência sobrenatural, mas nada sobre Homens de Preto. Esse foi um vídeo diferente que eu trago aqui pro canal, então eu espero que você tenha gostado. Eu vou tentar trazer mais lendas urbanas. Se inscreva no canal e deixe seu comentário e até a próxima.